Boa noite a todos. Boa noite. Que bom. Mais uma vez estamos nós reunidas para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Nós vamos dar continuidade à França e à Inglaterra. Foi onde nós paramos. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos envolver a nossa Mita para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, acima de tudo, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Queremos agradecer que foi com tua permissão que esses espíritos, mais precisamente Emmanuel, se dispôs a trazer toda essa informação que agora nós estudamos, nós verificamos como o plano espiritual não nos abandona, apesar da nossa renitência no mal e da nossa rebeldia. Obrigada, Jesus, pelo teu amparo, pela tua misericórdia. Obrigado principalmente que através dessas obras cada vez mais vai solidificando nos nossos corações que as tuas palavras não eram em vão, que as tuas promessas não eram falsas. Isso só nos mostra que tu disseste que tu estarias conosco até o fim dos tempos e ainda estás, esperando por cada um de nós que nos decidamos a caminhar cada vez mais rumo à luz. Ajuda-nos, Jesus, porque tu sabes das nossas falhas e das nossas dificuldades. Que assim seja. Muito bem. Vamos fazer só uma leitura corrida, rapidamente, do que nós comentamos, e a partir do ponto que nós paramos, nós vamos dar continuidade no comentário, tá bom? A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos. E sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava, a passos largos, para as mais nobres conquistas humanas, extinta em 1603, a dinastia dos Tudors. Estudamos isso semana passada. Eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Então, nós vamos falar um pouco a biografia de Jaime I. Será lido pela nossa querida irmã Aramita. Com a morte da Elizabeth I, encerra a dinastia dos Tudors e inicia a dinastia dos Stuarts. A dinastia dos Stuart dominou a Inglaterra por 100 anos. Suas atitudes no governo começaram em 1603 e foram a principal causa da Guerra Civil Inglesa. Eles tinham origem escocesa e políticas absolutistas. O absolutismo, nós sabemos, é quando o rei manda em tudo. E a Inglaterra ela estava caminhando para um parlamentarismo, onde tinha o parlamento, os lordes, que vai ter as casas dos políticos, que transformaram a religião, a economia e a sociedade da Inglaterra. O primeiro representante desse grupo foi o Jaime I. Ele nasce em 19 de junho de 1566 e morre em 27 de março, de 1625.
com a idade de 58 anos. Ele assume a realeza quando Elizabeth morre, né? Em seu mandato, Jaime causou imenso descontentamento da alta burguesia do país, que estava acostumada com o desenvolvimento econômico da era Tudor. Após sua morte, quem sobe ao trono, que a tia vai ler aí depois, é o Carlos I, que assume o poder. Ele nasce 19 de novembro de 1600 e morre em 30 de janeiro de 1649, com 48 anos. Ele dissolve o parlamento, né, e tenta impor a religião anglicana aos presbiterianos escoceses. Devido a essas atitudes, além do desentendimento com os parlamentares, é iniciada uma guerra civil por Oliver Cromwell, e que termina o episódio mais conturbado da dinastia dos Stuart, quando Carlos I é preso e decapitado, quando ele perde na derrota para Cromwell e os cabeças redondas, que eram os puritanos ingleses. Voltamos então ao Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Stuart inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Achou que estava ruim? Ficou pior. Rompendo com o parlamento e dissolvendo-o vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, era o Lorde, né? 1599, desencarnou em 1658, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas, embriagado com o vinho sinistro do despotismo, foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. Primeiro, por que o Jaime II não deu certo? O Jaime II, ele era pró-francês, pró-católico e também tramava se tornar um monarca absoluto. E não estava dando certo nisso na Inglaterra. Então, as tensões explodiram com o nascimento de seu herdeiro católico, o Jaime Francisco Eduardo, e vários nobres convidaram seu genro e sobrinho, protestante, o Guilherme III, príncipe de Orange, que nasceu em 4 de novembro de 1650 e faleceu em 8 de março de 1702, com a idade de 51 anos, para invadir a Inglaterra com um exército. Jaime fugiu para a França, já que o filho dele tinha meio francês, considerando-se que assim havia abdicado do trono. Ele foi substituído por Guilherme e sua filha do Jaime, que era a Maria, que já foi a primeira imperatriz já protestante. Jaime fez uma grande tentativa para recuperar sua coroa ao desembarcar na Irlanda, porém voltou para a França depois da derrota das forças jacobitas na Batalha de Boyne, em 1º de julho de 1690. Ele viveu o resto de sua vida como pretendente em uma corte patrocinada pelo seu primo e aliado, o Luís XIV da França. Só isso. Por isso que os ingleses não queriam, ele era pró-francês. E eles sempre tiveram essa revanche. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo
porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Acompanhando esse livro, a gente percebe que todas as mudanças, elas eram realmente pautadas sobre muita guerra. Morria muita gente, era muita guerra. Mas, volto a repetir, é uma característica da terra, dos terrícolas. Não é algo comum. Como é um grupo rebelde realmente, tudo é feito sempre com muito... Toda mudança acaba tendo um movimento muito grande. E é com violência. E não era necessário, era dispensável. Mas devido à humanidade, a uma rebeldia muito grande, a mudança, a gente pode até ver que o próprio Cristo que veio ensinar o amor foi uma revolução, mata o homem. Vamos ver o refúgio da América? Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações do mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam, cada vez mais, na cadeia das existências de provações expiatórias. Esse livro aqui, ele tem que ser anexado ao Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, a gente vê essa programação da espiritualidade para com a América, tanto a do Sul quanto a do Norte. A América do Norte, diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a função é a máquina cerebral realmente. E nós, a América do Sul, a missão é a espiritualidade. Aí vale sempre ressaltar, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas acreditam que só vem para cá pessoas espirituais. Não. Quem vem para cá era aqui é a pátria, é a escola para aprender espiritualidade. Então ele manda alunos deficientes na área para aprender e professores excelentes para aprender. É assim que funciona. Então, eu vou repetir só esse parágrafo. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, gerais avaliando todos os continentes, isoladas avaliando agora cada continente, o plano invisível sob a orientação de Jesus, o plano invisível, então, o plano invisível, Ismael, orientado por quem? Por Jesus. Era Jesus coordenando esse trabalho no mundo espiritual. Então, a orientação de Jesus conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, que nós já estudamos, quando ele foi falar dos jesuítas. Ele diz que de todo aquele grupo, ele afirma que os que vieram para o Brasil, para a América, esses sim eram dignos de ser chamados soldados, não usou o termo soldados, mas assim... Digno do nome da companhia de Jesus. Da companhia de Jesus. Dignos, só esses. E poucos que ficaram lá nessa retaguarda. O Emmanuel fala, e ele fazia parte dessa companhia. Então, espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, olha, onde indivíduos e coletividades se prendiam. Se prendiam aonde? Na Europa. Na Europa. Indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Olha que coisa interessante. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades. Olha, para o hemisfério do Novo Mundo, América, afluíam todas as entidades conclamadas, convidadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz. Depois de muitas lutas no antigo continente,
exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerado por todos os espíritos como uma bênção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles fazem uma festa no mundo espiritual quando o Brasil é encontrado. Uma festa, alegria do trabalho que iria iniciar. Vamos ver os enciclopedistas. Enciclopedismo foi um movimento filosófico-cultural originado do Iluminismo, desenvolvido na França por Diderot e D'Alembert, e que buscava catalogar todo o conhecimento humano a partir dos novos princípios da razão na Enciclopédia, uma obra monumental que constava de 35 volumes. Os filósofos e outros pensadores que participaram do enciclopedismo eram chamados de enciclopedistas. A enciclopédia foi editada por Denis Diderot e Jean-Le Rond d'Alembert, com contribuições e artigos de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Buffon e do Barão de Rodebach. As estritas leis da censura na França evitaram ataques diretos à Igreja Católica e ao Estado, mas estas duas instituições gêmeas eram tratadas na enciclopédia com ironia e desdém. Vamos lá. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Mais elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo, entre cintilações do sentimento e do gênio. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores a que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra as integridades da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, o Voltaire é o François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire. Ele nasceu em 21 de novembro de 1694 em Paris e ele faleceu em 30 de maio de 1778, Paris, na França. Ao contrário de muitos que morrem cedo, ele foi longevo, ele morreu aos 83 anos. Ele foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo
iluminista francês. Escritor prolífico, ele escreveu muito. Olha, prolífico, autor de aproximadamente 70 obras, da qual faz parte diversos ensaios, romances, poemas, peças de teatro e obras teóricas. Além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio tipicamente iluminista era o anticlericalismo, posição política contrária ao poder da igreja. O Voltaire era contra. E você vê que a quantidade de realmente filósofos que chegaram, cientistas, indo contra, no período exato, porque nesse período o catolicismo, o movimento realmente começa a perder força. Porque o povo começa a pensar, já não mais se submete, né? À Inquisição. E ela diz aqui que não seria exagero dizer que Voltaire foi o homem mais influente do século XVIII. Seus livros foram lidos por toda a Europa e vários monarcas pediram seus conselhos. Imagina, 70 obras. Ele foi perseguido, em uma época ele viveu na Inglaterra, que ele gostou do parlamentarismo, então ele era famoso. Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu, conhecido como Montesquieu, nasceu 18 de janeiro de 1689 no castelo de Brède, França, e morreu em 10 de fevereiro de 1755, Paris, França, aos 66 anos. Foi um filósofo, político e escritor francês. Ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais. Contribuiu também para a célebre enciclopédia, juntamente com Diderot e D'Alembert. Próximo. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Genebra, 28 de junho de 1712. Hermonville, França, 2 de julho de 1778, onde morreu aos 66 anos. Foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidata, genebrino. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Para ele, as instituições educativas corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Era rival de Voltaire. D'Alembert. Jean-Léon d'Alembert. Paris, 16 de novembro de 1717, e faleceu em Paris em 29 de outubro de 1783, aos 65 anos. Foi escritor, filósofo, matemático e físico francês que participou da edição da enciclopédia, a primeira enciclopédia publicada na Europa, no qual foi responsável pela redação de vários artigos e pela elaboração do prefácio. Denis Diderot nasceu em Langres, 5 de outubro de 1713, Paris, e faleceu em julho de 1784, aos 70 anos. Foi um filósofo e escritor francês, notável durante o Iluminismo. É conhecido por ter sido o cofundador, editor-chefe e contribuidor da enciclopédia, junto com Jean-Léon d'Alembert. Foi um dos primeiros autores que fizeram da literatura um ofício, mas sem esquecer jamais que era um filósofo. Preocupava-se sempre com a natureza do homem, a sua condição, os seus problemas morais e o sentido do destino. Admirador e entusiasta da vida em todas as suas manifestações, Diderot situou-as no contexto humano total, tanto emocional como racional. Diderot é considerado por muitos um precursor da filosofia anarquista. François Quesnay nasceu em Mer, França, 14 de junho de 1694 e morreu aos 16 de setembro de 1774, aos 80 anos. Foi um médico e economista francês que se destacou como principal figura da escola dos fisiocratas.
Filho de agricultores, era adepto da fisiocracia, ou seja, destaca a agricultura como sendo a fonte de riquezas da nação. Conceito contrário ao mercantilismo inglês, que primava pelo desenvolvimento da indústria e do comércio exterior. Catarina II da Rússia nasceu em Estetino, na Prússia, 2 de maio de 1729 e morreu em São Petersburgo, 17 de novembro de 1796, aos 67 anos. Conhecida como Catarina a Grande, foi a imperatriz da Rússia de 1762 até sua morte. Seu marido ascendeu ao trono russo em janeiro de 1762 como Pedro III e ela organizou um golpe de Estado que o tirou do trono em julho, com Pedro morrendo alguns dias depois, supostamente assassinado. Passou a história como déspota esclarecida. Correspondia-se com alguns dos filósofos mais notáveis da época, como os franceses Voltaire e Diderot. Promulgou a Carta da Nobreza em benefício dos nobres, aumentando o descontentamento dos camponeses. Como ela queria Deus do céu. tornar a Rússia e era déspota esclarecida e ela se correspondia com os filósofos, é por isso que a história acha que ela que pagava os enciclopedistas. Diz assim: historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia, contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que a proferem, porque foi do sacrifício desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento. Então, apesar da fofoca, o nosso querido Emmanuel diz que é só fofoca. Eles não foram realmente vendidos, né? Acabou, gente. Muito conteúdo, né? Não há como nós apenas lermos os nomes e passarmos pela biografia. Se Emmanuel falou, nós temos que pesquisar e saber de quem que ele estava falando. Vamos orar, que o nosso tempo já se foi. Cecília, meu amor, você ora pra gente? Fazer a nossa prece de encerramento? Vamos envolver a nossa querida Cecília. Divino Mestre Jesus, não temos como agradecer essa oportunidade magnífica de aprendizado, de sentir como a evolução dessa humanidade custou, deu tristezas para a grande espiritualidade que tentava orientá-la para o bem. Mestre querido, as lições são muitas, são grandes, e nós te pedimos, neste momento, que cada um de nós passe a ser um baluarte da paz, da serenidade, da compreensão, porque nós estamos vendo que somente com essas virtudes será possível o homem caminhar até chegar ao teu reino. Sem isso, Mestre, não teremos essa oportunidade. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes. Ilumina os corações e as mentes. Ampara toda a nossa equipe que administra este trabalho, tanto a equipe espiritual como a equipe material. E que nosso Senhor, que o Mestre querido, não nos abandone e continue a segurar-nos pelas mãos, conduzindo-nos ao verdadeiro lugar, ao verdadeiro caminho, onde a sua verdade se faz presente em todos os momentos, em todas as ocasiões. Que assim seja, Senhor.
Até o nosso próximo estudo, gente.